A raiz invisível da estagnação espiritual. Você já sentiu que, por mais que tente, sua vida espiritual simplesmente não evolui? Como se estivesse andando em círculos, preso num labirinto invisível, onde suas orações parecem ecoar no vazio e as promessas de mudança nunca se cumprem. A verdade é que muitas pessoas estão vivendo exatamente assim, num estado de dormência espiritual, esperando um milagre sem perceber que estão cometendo erros silenciosos, mas devastadores. Estagnação espiritual não começa com grandes pecados. Ela é como um veneno lento que se infiltra em atitudes rotineiras e pensamentos mal direcionados. O primeiro erro crucial é acreditar que apenas o tempo ou a frequência em cultos e missas podem por si só promover crescimento espiritual. Muitos se escondem atrás de uma religiosidade vazia, confundindo rituais com relacionamento. A Bíblia é clara quando diz em Isaías 29:13: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isso nos mostra que não basta parecer espiritual, é preciso ser espiritual. Mas o que significa de fato ser espiritual? É viver uma vida com propósito, centrada em valores eternos e guiada por uma conexão autêntica com Deus. É sair da superfície e mergulhar no abismo da alma, encarando as próprias feridas, confrontando os desejos ocultos e ouvindo aquela voz interior que muitas vezes preferimos silenciar. Outro fator que corrói silenciosamente a fé é a comparação. Medimos nosso progresso espiritual pelo sucesso dos outros. Quem ora mais, quem sabe mais versículos, quem tem mais dons. Isso nos afasta do foco principal, o nosso relacionamento pessoal com o Criador. Cada jornada é única. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 6:4. Examine cada um as suas próprias ações e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Quando nos comparamos, abrimos espaço para a inveja, frustração e até abandono da caminhada. E também o erro de ignorar os sinais espirituais. A alma dá sinais quando está doente. Cansaço sem motivo, desânimo constante, perda de prazer nas coisas de Deus. Mas, em vez de tratar isso como um alerta, muitos preferem fingir que está tudo bem. Vão à igreja, cantam, mas o coração está anestesiado. E o mais perigoso é que essa anestesia pode durar anos. O crescimento espiritual exige enfrentamento. É preciso olhar para dentro com sinceridade brutal e perguntar: o que está me afastando de Deus? Essa pergunta pode revelar feridas antigas, mágoas mal resolvidas, pecados ocultos ou simplesmente uma rotina de vida que não prioriza o espiritual. A fé não cresce no automático. Ela precisa ser regada todos os dias com disciplina, entrega e verdade. No próximo bloco, vamos falar sobre o segundo grande erro, o auto-engano espiritual. Prepare-se para encarar verdades que talvez você nunca tenha tido coragem de ouvir. O auto-engano espiritual, a ilusão que paralisa o segundo erro que impede o crescimento espiritual, é o auto-engano, uma armadilha perigosa que engana até os mais devotos. É quando a pessoa acredita que está bem com Deus, mas na verdade está vivendo uma espiritualidade falsa, moldada por conveniências, medos e aparências. Esse tipo de fé é como uma casa construída na areia. Parece firme, até que a primeira tempestade revela sua fragilidade. O auto-engano se manifesta de formas sutis. Alguns acreditam que só porque leem a Bíblia todos os dias ou assistem vídeos sobre espiritualidade, estão crescendo espiritualmente. Outros acham que, por evitarem certos pecados visíveis, como o adultério ou o roubo, já são espiritualmente maduros. Mas o crescimento verdadeiro vai além do comportamento externo. Ele exige transformação interior.
Jesus foi direto ao confrontar os fariseus, os religiosos da época, que se orgulhavam de sua aparência santa. Em Mateus 23, 27, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa é uma acusação dura, mas necessária. Quantos de nós não estamos vivendo assim, bonitos por fora, mas espiritualmente apodrecidos por dentro? O perigo do auto-engano é que ele nos afasta do arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão. E sem perdão, não há transformação. Quando acreditamos que está tudo bem, não buscamos mudanças. Nos acomodamos numa fé morna, como a igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Essa mornidão é a doença espiritual mais perigosa. Ela não dói, mas mata aos poucos. Outro sintoma do auto-engano é o julgamento alheio. Quando estamos espiritualmente doentes, é mais fácil apontar os erros dos outros do que encarar os nossos. Criticamos o comportamento do irmão, mas ignoramos o nosso orgulho. Reprovamos os pecados visíveis, mas cultivamos pecados silenciosos, como a vaidade, o egoísmo e o rancor. Mas a cura. O primeiro passo é a humildade. Reconhecer que você precisa mudar, admitir que não sabe tudo, que precisa aprender, que está longe do ideal. Essa humildade abre portas para a verdadeira ação do Espírito Santo. Ele não trabalha em corações cheios de si, mas em corações quebrantados. No próximo bloco, vamos explorar o terceiro erro que impede o crescimento espiritual: a resistência, a transformação. Um erro fatal que prende muitas almas no mesmo lugar por toda a vida. Continue assistindo e prepare-se para um confronto ainda mais profundo. O que impede sua vida espiritual de crescer? 3 erros que você não pode cometer. A resistência à transformação. A prisão invisível da alma, o terceiro erro, e talvez o mais destrutivo de todos, é a resistência à transformação. Isso acontece quando a pessoa escuta a palavra, sente o toque de Deus, mas insiste em manter-se como está. Há um bloqueio interno que impede a mudança, mesmo quando a verdade já foi revelada. É como alguém que descobre estar doente, recebe o diagnóstico e o remédio, mas se recusa a tomar a cura por medo dos efeitos colaterais. Transformação espiritual exige renúncia. E a renúncia dói. Significa deixar hábitos que nos confortam, abandonar relações que nos afastam de Deus, confrontar o ego e entregar o controle. Muitas pessoas dizem que querem crescer espiritualmente, mas no fundo não estão dispostas a abrir mão de certas zonas de conforto. Preferem um Deus que abençoe, mas que não interfira demais em suas vidas. Paulo escreveu em Romanos 12:2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que a transformação começa pela mente. E a mente é um campo de batalha constante entre o velho homem e o novo nascimento em Cristo. Mas por que resistimos tanto à mudança? Porque ela confronta nossa identidade, nos obriga a lidar com traumas, memórias dolorosas, decisões erradas. Crescer espiritualmente é, muitas vezes, revisitar o passado para curar feridas profundas. É um processo que nem todos estão dispostos a enfrentar. Além disso, o medo do desconhecido paralisa. Muitos pensam: e se eu mudar e perder tudo? E se eu for rejeitado por aqueles que amo? E se eu fracassar? Esses pensamentos são verdadeiras correntes invisíveis que mantêm a alma presa no mesmo lugar. Mas o crescimento exige coragem, exige fé.
Exige um passo no escuro confiando que Deus estará ali. Outro fator que alimenta essa resistência é o orgulho espiritual. Aquela sensação de já sei o suficiente, já entendi tudo o que precisava, não preciso mudar, os outros é que estão errados. Esse orgulho fecha as portas para o agir de Deus. Em Provérbios 16:18 está escrito: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo a queda. Sem humildade não há transformação, e sem transformação a vida espiritual se estagna. Nos próximo bloco, vamos revelar como esses 3 erros se entrelaçam e criam um ciclo espiritual destrutivo, e principalmente como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. O ciclo da estagnação espiritual. Quando os 3 erros, religiosidade vazia, autoengano e resistência à transformação, se combinam, formam um ciclo vicioso que aprisiona milhares de pessoas numa vida espiritual superficial, mecânica e sem frutos. Esse ciclo pode durar anos, às vezes décadas, e o pior, muitas vezes a pessoa não percebe que está presa nele. Tudo começa com a ilusão de estar bem. A pessoa frequenta a igreja, participa de atividades religiosas, mas o coração está distante. Aos poucos, ela se acostuma com essa rotina espiritual. A ausência de comunhão real com Deus é mascarada por rituais. O Espírito Santo começa a silenciar porque não há mais espaço para ele agir. E aí surge o segundo estágio, o autoengano. Acreditar que está crescendo apenas por manter uma rotina religiosa é um dos maiores perigos para a alma. Nesse ponto, mesmo quando Deus tenta falar, a pessoa resiste, justifica seus erros, relativiza o pecado, transfere a culpa. Não há espaço para arrependimento verdadeiro. Essa resistência endurece o coração, tornando-o insensível à voz divina. Então entra o terceiro estágio, a resistência à transformação. O Espírito chama, mas a alma se recusa a responder. Esse ciclo se repete indefinidamente até que algo muito forte aconteça, uma crise, uma perda, uma dor profunda. São nesses momentos que muitas vezes Deus consegue quebrar o ciclo, porque a dor, por mais cruel que pareça, tem o poder de nos acordar. E por incrível que pareça, é no vale mais escuro que muitas almas reencontram a luz. Mas você não precisa esperar a dor para mudar. Deus está sempre chamando, sempre batendo a porta. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a prova do amor incansável de Deus. Mesmo quando nos afastamos, ele continua nos buscando. É preciso reconhecer que o crescimento espiritual é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Exige paciência, esforço, disciplina e, principalmente, rendição. No próximo bloco, vamos falar sobre as atitudes práticas que você pode tomar para romper esse ciclo e dar início a uma nova fase espiritual, mais profunda, verdadeira e transformadora. Como romper o ciclo e crescer espiritualmente. Agora que entendemos o ciclo que aprisiona a alma, precisamos agir. Não basta identificar o problema. É preciso escolher mudar. E essa mudança começa com 4 atitudes práticas que você pode começar a cultivar hoje. A primeira é a disciplina espiritual intencional. Isso vai além de orar e ler a Bíblia por obrigação. Trata-se de criar um espaço sagrado em sua rotina, um momento diário de intimidade profunda com Deus. É nesse momento que você se desnuda, se entrega, se reconstrói. Quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais claro o caminho espiritual se torna. A segunda atitude é a confissão regular. Em Tiago 5,16 está escrito:
Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão liberta. Quando expomos nossas falhas a Deus com sinceridade e, quando necessário, a pessoas de confiança, o peso da culpa é removido, dando espaço à cura e ao crescimento. O terceiro passo é a prática do silêncio espiritual. Vivemos cercados de ruídos, distrações e vozes que competem com a voz de Deus. O silêncio intencional, desligar o celular, se afastar das redes, sentar em quietude, permite que você ouça o que realmente importa. Muitas vezes, Deus fala no silêncio. Como aconteceu com Elias no Monte Horebe, Deus não estava no fogo nem no terremoto, mas num sussurro suave. Por fim, a quarta atitude é o serviço ao próximo. Crescer espiritualmente não é apenas uma jornada interna, é também uma missão externa. Quando você serve alguém, quando ama ativamente, quando ajuda sem esperar nada em troca, você manifesta o caráter de Cristo. E isso aprofunda sua vida espiritual. Estas atitudes, quando praticadas com verdade, têm o poder de quebrar qualquer ciclo de estagnação espiritual. Mas lembre-se, não é uma fórmula mágica, é uma jornada, e cada passo é uma vitória. No próximo e último bloco, vamos concluir com uma reflexão impactante sobre o verdadeiro propósito da espiritualidade e a razão pela qual vale a pena lutar por essa transformação. Conclusão: a revolução silenciosa da alma. No fim de tudo, o que Deus mais deseja não é que sejamos perfeitos, mas que sejamos verdadeiros. A vida espiritual não é sobre cumprir regras, seguir rituais ou aparentar santidade. É sobre viver uma relação profunda, real e transformadora com o Criador do universo. E essa relação começa quando temos coragem de encarar nossos próprios erros, quando reconhecemos nossa fraqueza, nossa limitação, nosso vazio. É ali, no fundo do poço da alma, que encontramos a mão de Deus estendida. Não para nos julgar, mas para nos levantar. A espiritualidade verdadeira é uma revolução silenciosa. Não faz barulho, não chama a atenção, mas muda tudo. Transforma o olhar, a fala, as escolhas, os pensamentos. Nos torna mais humanos e mais divinos ao mesmo tempo. E isso é o que mais assusta o inimigo. Uma alma que desperta, que se recusa a permanecer estagnada, que decide crescer. Talvez você tenha cometido um ou mais desses 3 erros. Talvez esteja se sentindo fraco, perdido, longe de Deus, mas saiba, nunca é tarde para recomeçar. A porta está aberta, a voz ainda chama. Deus não desistiu de você. Ele quer ver você crescer, florescer, frutificar. Basta um passo, um sim, um ato de fé. E se essa mensagem tocou você, compartilhe. Não guarde essa verdade só para si. Outros também estão presos nesse ciclo e precisam dessa luz. Juntos, podemos formar uma geração que não se contenta com uma fé morna, que busca mais, que vive mais, que cresce mesmo diante das dores. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal Orar Costuma Fazer Bem e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.